O tiro ecoou como um trovão rasgando a noite lisboeta, cortando o silêncio pesado do bairro alto. Lara cambaleou contra a parede úmida de um beco estreito, o coração disparado, o sangue quente escorrendo pelo braço onde a bala a roçara. Atrás dela, a figura sombria do homem que a perseguia há semanas, o ex-namorado obcecado, sombra do passado que se recusava a dissipar, ergueu novamente a arma. Tu és minha, Lara. Ninguém mais te terá, gritou ele, a voz rouca de fúria e desespero. Naquele instante, uma silhueta surgiu na entrada do beco, iluminada pela luz fraca de um candeeiro de rua. Joana, policial da PSP, de plantão naquela noite chuvosa de outono, ouviu o disparo enquanto patrulhava as ruas empedradas. Sem hesitar, correu, a pistola em punho. Polícia! Larga a arma, ordenou, a voz firme, cortante como o vento do Tejo. O homem virou-se, os olhos enlouquecidos, e disparou na direção dela. Joana atirou de volta, um tiro preciso que o atingiu no ombro, fazendo cair com um gemido. Lara, ofegante, deslizou pelo chão, as pernas fracas. Joana aproximou-se rapidamente, algemando o agressor enquanto chamava reforços pelo rádio. Depois, virou-se para a vítima, ajoelhando-se ao seu lado. Está ferida? Deixe-me ver, disse, a voz agora mais suave, os olhos castanhos cheios de preocupação. Lara ergueu o olhar, encontrando dela pela primeira vez. Havia algo naquela mulher, alta, de cabelo curto e escuro, uniforme impecável apesar da correria, que a fez sentir, pela primeira vez em meses, segura. Obrigada. Pensei que ia morrer, murmurou Lara, a voz tremendo. Joana rasgou um pedaço da própria camisola para estanquear o sangue no braço de Lara. Vai ficar tudo bem. Eu sou a agente Joana Mendes. E você? Lara. Lara Ferreira, respondeu ela, sentindo um calor estranho subir pelo peito, misturado ao medo. Enquanto esperavam a ambulância, sob a chuva fina que caía como lágrimas do céu lisboeta, as duas mulheres trocaram olhares que diziam mais do que palavras. Joana, criada numa família tradicional do Alentejo, sempre soubera que o seu coração batia diferente, por mulheres, não por homens como o pai esperava. Mas nunca atuara sobre isso, escondendo-se atrás do uniforme, da disciplina. Lara, artista plástica de Lisboa, vivia abertamente a sua orientação, mas o passado violento a tornara cautelosa. No Hospital de São José, enquanto tratavam o ferimento superficial de Lara, Joana ficou ao lado, preenchendo o relatório. Ele vai ser preso. Tem antecedentes de violência doméstica? Perguntou. Lara assentiu, os olhos baixos. Sim. Pensei que tinha escapado dele. Joana tocou-lhe levemente no ombro. Agora escapou. Eu cuido disso. Naquela noite, algo mudou. Joana ofereceu-se para acompanhar Lara à casa, no bairro de Alfama, onde as ruas estreitas cheiravam a fado e a mar. Chegando ao pequeno apartamento com vista para o Tejo, Lara convidou-a para um chá. Não precisa, mas... Obrigada por tudo. Joana hesitou, mas entrou. Sentadas à mesa da cozinha, conversaram até altas horas. Lara falou da sua vida como pintora, das telas inspiradas nas cores do pôr do sol sobre o rio, da saudade que sentia pela mãe falecida. Joana, pela primeira vez, abriu-se um pouco. Ser policial em Lisboa é duro. Vês o pior das pessoas todos os dias. Mas hoje, salvá-la foi melhor. Os olhares cruzaram-se novamente, e Lara sentiu um arrepio. Joana, com o coração acelerado, levantou-se para ir embora. Descanse. Amanhã passo para ver como está. Nos dias seguintes, Joana visitou Lara diariamente, pretextando atualizações sobre o caso.
O agressor estava preso, mas ela queria certificar-se de que Lara se sentia segura. Caminharam juntas pelas ruas de Alfama, subindo ao mirador da Senhora do Monte, onde o vento soprava forte e a cidade se estendia aos pés delas como um tapete de luzes. Lisboa é assim, cheia de subidas e descidas, como a vida, disse Lara, rindo. Joana sorriu, o coração apertado. Pela primeira vez, sentia algo além do dever, uma atração profunda, proibida pelas barreiras que ela própria erguera. Lara, por sua vez, via em Joana uma força serena, uma protetora que contrastava com a fragilidade que o medo lhe impusera. Pintava-a em segredo, capturando os traços firmes do rosto, os olhos que pareciam guardar segredos. Uma tarde, no café à brasileira, no Chiado, confessaram-se mutuamente. Desde aquela noite no beco, não consigo parar de pensar em ti, disse Lara, a voz baixa. Joana corou. Eu também. Mas sou policial. A minha família é conservadora. No Alentejo, onde cresci, estas coisas não se dizem. Lara pegou-lhe na mão por baixo da mesa. Aqui em Lisboa, as coisas mudam. Portugal mudou. Mas o conflito interno de Joana crescia. O dever colidia com o desejo. E Lara, ainda traumatizada, temia envolver alguém novo. No entanto, a atração era inevitável, como o Tejo que corria para o mar. Uma noite, após um jantar simples em casa de Lara, bacalhau à brás e vinho verde, Joana beijou-a pela primeira vez. Foi um beijo tímido, cheio de emoção contida, sob a luz suave da varanda com vista para o rio. Tenho medo, sussurrou Joana. Eu também, respondeu Lara. Mas juntos, talvez não. Os meses seguintes foram um turbilhão de descobertas e tensões. Joana e Lara mergulharam numa relação secreta, encontrando-se em cantos escondidos de Lisboa, o Jardim da Estrela ao amanhecer, onde os pavões gritavam como ecos de paixões antigas, ou as margens do Tejo em Belém, junto à torre, onde o mar parecia provar os seus sussurros. Lara pintava com fervor renovado as telas cheias de azuis profundos e dourados quentes, inspiradas no uniforme de Joana e na força que ela representava. Joana, por sua vez, sentia-se viva como nunca. No trabalho, na esquadra da PSP no centro de Lisboa, mantinha a fachada dura, a agente exemplar que resolvia casos de violência doméstica com eficiência implacável. Mas à noite, nos braços de Lara, deixava cair as defesas. Tu salvaste-me não só daquela noite, mas de uma vida vazia, dizia Lara, traçando com os dedos as cicatrizes antigas no braço de Joana, de uma operação anterior. E tu mostraste-me que o amor pode ser assim. Verdadeiro, respondia Joana, a voz embargada pela saudade de uma liberdade que ainda não tinha. A sociedade portuguesa, embora progressiva nas leis, o casamento entre pessoas do mesmo sexo era legal há anos, ainda carregava resquícios de tradições católicas, especialmente nas famílias mais antigas. Joana temia contar aos pais, no interior alentejano, onde o pai, antigo militar, valorizava a normalidade. Eles esperam que eu case com um homem bom, tenha filhos, confessou uma noite, enquanto ouvia um fado numa casa em Alfama. A fadista cantava sobre amores perdidos, e Joana sentiu lágrimas nos olhos. Lara apertou-lhe a mão. Não precisas de lhes contar já. Temos tempo. Mas o conflito externo surgiu inesperado. O ex de Lara, agora em liberdade condicional, começou a enviar mensagens ameaçadoras. Sei que tens alguém. Vou descobrir quem é, escreveu. Lara mostrou a Joana que, como policial, reforçou a proteção. Vou pedir uma ordem de restrição mais forte. Mas internamente, Joana temia que a relação fosse exposta. Colegas na esquadra comentavam: a Mendes anda distraída. Tem namorado? Ela negava, o coração pesado.
Uma tarde dramática, durante uma exposição de pinturas de Lara na Galeria de Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em espaço criativo, o X apareceu. Embriagado, gritou acusações, destruindo uma tela. A multidão assustou-se, mas Joana, que acompanhava disfarçada, interveio rapidamente, algemando novamente. Desta vez, vai preso por mais tempo, disse friamente. Lara, tremendo, abraçou à vista de todos. Pela primeira vez, a relação foi pública entre amigos artistas de Lara, um círculo liberal e acolhedor. Aquela noite, em casa, celebraram com vinho do Douro. Não me importo mais com segredos, disse Lara. Quero estar contigo abertamente. Joana sorriu, mas o medo persistia. Ligou para a mãe, no Alentejo. Mãe, venho visitar no fim de semana. Quero apresentar alguém. A mãe, alegre, finalmente o namorado? Joana engoliu em seco. É especial. A viagem ao Alentejo foi tensa. As planícies vastas, os sobreiros centenários, o cheiro a terra seca, tudo recordava a infância de Joana, as missas ao domingo, as expectativas familiares. Lara acompanhou-a, nervosa. Na casa simples da família, o pai recebeu-as com abraços. Então, esta é a amiga? Perguntou, olhando Lara. O jantar foi cordial, mas quando Joana, com a voz tremendo, disse: Pai, mãe. Eu amo a Lara. Somos um casal, o silêncio caiu como uma pedra. O pai ergueu-se, o rosto vermelho. O quê? Isso é doença. Na nossa família, não. A mãe chorou, benzendo-se. Filha, pensa bem. O que dirão os vizinhos? Joana defendeu-se. Portugal mudou. Eu mudei. Má. Lara, de mão dada com ela, acrescentou calmamente: Eu amo vossa filha. Ela salvou-me a vida. Mas o pai expulsou-as, vão embora. Não quero ver isto. De volta a Lisboa, no comboio, Joana chorou nos ombros de Lara. Perdi a família. Lara consolou-a, ganhaste outra. Eu sou a tua família agora. A dor era profunda, uma saudade antecipada do que fora perdido. Mas o amor fortalecia-as. Joana pediu transferência para uma unidade especializada em proteção a vítimas de violência de género, inspirada por Lara. O tempo curou algumas feridas, mas trouxe novas sombras. Em Lisboa, a relação de Joana e Lara florescia abertamente no círculo de amigos. Iam a concertos de fado no Clube de Fado, em Alfama, onde as vozes melancólicas ecoavam temas de amor impossível e saudade eterna. Lara pintava retratos delas juntas, expostos numa galeria no Príncipe Real, bairro vibrante e acolhedor para a comunidade LGBT. As pessoas admiram-nos, dizia Lara, orgulhosa. Joana, promovida a investigadora, lidava com casos semelhantes ao de Lara, mulheres vítimas de parceiros violentos. Sentia-se útil, mas o trauma familiar persistia. Cartas da mãe chegavam, suplicando que mudasse, enquanto o pai silenciava. Uma noite, após um caso particularmente duro, uma mulher assassinada pelo ex, Joana chegou a casa destruída. Às vezes penso que o mundo ainda não está pronto para nós, confessou, bebendo um copo de ginja. Lara abraçou-a, mas nós estamos. E Portugal está a mudar. De facto, nas ruas de Lisboa, casais do mesmo sexo caminhavam de mãos dadas, sem olhares hostis. A Marcha do Orgulho em junho era um mar de bandeiras arco-íris, com apoio da polícia, ironicamente, colegas de Joana participavam fardados. Mas a traição surgiu de forma inesperada. Uma colega de Joana, Sofia, policial ambiciosa e invejosa da promoção dela, descobriu a relação através de fotos nas redes sociais de amigos comuns.
Sofia, de família conservadora como a de Joana, viu nisso uma oportunidade. Espalhou rumores na esquadra: a Mendes anda com uma vítima que salvou. Conflito de interesses. Os superiores chamaram Joana para uma reunião. Há queixas anónimas. Precisa de esclarecer. Joana defendeu-se: é pessoal. Não afeta o trabalho. Mas o dano estava feito. Alguns colegas viraram-lhe as costas, murmurando sobre preferências. Joana sentiu-se traída, isolada no lugar que era a sua segunda casa. Lara, furiosa, confrontou-a. Quem foi? Vamos denunciar discriminação. Joana recusou: não quero piorar. Já perdi a família, não perco o emprego. A tensão cresceu. Joana tornou-se distante, mergulhando no trabalho para esquecer. Lara sentia-se culpada. Sou eu o problema? Discussões surgiram, a primeira grande crise. Preciso de espaço, disse Joana uma noite, saindo para caminhar sozinha pelas docas do Tejo. O rio, testemunha silenciosa, refletia as luzes da Ponte 25 de Abril, símbolo de ligação e separação. Lara, desesperada, procurou conselhos numa associação LGBT em Lisboa, a ILGA Portugal. Lá encontrou apoio, muitas passam por isso. O amor vence. Inspirada, pintou uma tela poderosa, Joana de uniforme, protegendo uma figura feminina contra sombras ameaçadoras, intitulada Salvadora. Dias depois, o clímax chegou. Sofia, a traidora, confrontou Joana na esquadra: admite que usaste o caso para te aproximares dela. Joana, furiosa, rebateu: inveja? Porque nunca serás tão boa policial como eu. A discussão escalou, chegando aos superiores. Uma investigação interna começou, mas provas mostraram que Sofia fabricara queixas. Joana, exausta, decidiu confrontar a família novamente. Levou Lara ao Alentejo, sem aviso. O pai abriu a porta, surpreendido. O que querem? Joana, firme, falar. Aceitem ou não, amo-a. A mãe, chorando, abraçou-as: senti saudades tuas, filha. O pai, relutante, murmurou: a vida é tua. Não era aceitação plena, mas um começo. De volta a Lisboa, Joana pediu desculpas a Lara. Fui covarde. Tu és a minha força. Reconciliação profunda, sob as estrelas no mirador de Santa Luzia, com azulejos antigos como testemunhas. A reconciliação trouxe uma nova fase de intimidade e desafios. Joana e Lara decidiram morar juntas num apartamento no Bairro Alto, com varanda para as ruas empedradas cheias de vida noturna. As noites eram preenchidas por jantares caseiros, cataplana de marisco, pastéis de nata quentes e conversas sobre o futuro. Quero casar contigo um dia, disse Lara, os olhos brilhantes. Joana sorriu: quando estiveres pronta. No trabalho, após a investigação, Sofia foi transferida e Joana ganhou respeito maior. Tornou-se mentora para jovens polícias, falando abertamente sobre diversidade. A PSP deve proteger todos, sem julgamentos, disse numa formação interna. Lara, com a carreira a crescer, expôs numa galeria importante no Chiado. As pinturas, inspiradas na relação, tocavam temas de superação e amor feminino. Críticos elogiaram uma visão humanista da Portugal contemporânea. Mas sombras persistiam. O ex de Lara, libertado novamente, violou a ordem de restrição, aparecendo perto da galeria. Joana, alertada, coordenou uma operação. Capturaram-no e, desta vez, condenação firme. Acabou, disse Joana a Lara. Tu estás segura para sempre.
A família de Joana evoluiu lentamente. A mãe visitou Lisboa, conhecendo Lara melhor. És boa para ela, admitiu. O pai enviou uma carta, saudades. Venham cá um dia. Progresso pequeno, mas significativo. Uma viagem romântica ao Douro reforçou laços. Num cruzeiro pelo rio, entre vinhas terrazadas, brindaram ao amor. Superamos barreiras, disse Joana. Lara, porque o teu coração é maior que o medo. De volta, enfrentaram preconceitos subtis, olhares em restaurantes tradicionais, mas ignoraram, de mãos dadas. O alto da tensão veio inesperado. Sofia, a antiga colega traidora, agora em outra unidade, aliou-se ao ex de Lara por vingança. Descobriu contactos antigos e incentivou um plano final, raptar Lara para provar que Joana falhara como protetora. Uma noite chuvosa, Lara saiu sozinha da galeria. Um carro parou e mãos fortes puxaram-na para dentro. Gritou, mas a chuva abafou. Acordou num armazém abandonado nas docas de Alcântara, amarrada. O ex enlouquecido, vês? Ela não te salva sempre. Sofia observava, fria, isto acaba com a carreira dela. Joana, ao descobrir o desaparecimento, mobilizou toda a PSP. É pessoal, disse ao chefe. Horas de angústia, revistando Lisboa, do Tejo às colinas. A saudade de Lara era uma dor física. Pistas levaram ao armazém. Joana liderou a equipa, coração disparado. Irrupção dramática, tiros, confusão. Joana enfrentou o ex, desarmando, nunca mais tocas nela, gritou. Sofia tentou fugir, mas foi presa. Lara, libertada, correu para os braços de Joana. Salvaste-me outra vez. Lágrimas misturaram-se com chuva. Consequências, prisões longas para ambos. Joana, heroína, promovida. Após o resgate, a vida transformou-se em paz merecida. Joana e Lara casaram numa cerimónia íntima no Mirador da Graça, com vista para Lisboa inteira. Amigos, colegas da PSP, até a mãe de Joana presente. O pai enviou flores, felicidades. Viviam plenamente, viajando, Sintra, Porto, Algarve. Lara pintava, Joana protegia. Adotaram um cão, símbolo de família. Anos depois, Joana reformou-se cedo, abrindo uma associação para vítimas LGBT de violência. Lara ilustrava livros sobre amor e resiliência. O amor, nascido de perigo, superara tradições, traições, medos. Em Lisboa, cidade de luzes e saudades, encontraram o eterno. Sob o Tejo ao pôr do sol, Joana sussurrou, tu salvaste o meu coração. Lara, e tu o meu. Fim humano, de esperança e amor verdadeiro.